Vamos falar de dividendos, a gente vai falar de Petrobras, vamos falar também de Gerdau, a gente vai entender os dividendos extra aí que as duas companhias podem pagar para nós que somos investidores. Eu sou o Thiago e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Como falar então das companhias? A gente vai falar de Petrobras, estou com as ações aqui, ó, Petri 4 e também Petri 3, muito interessante. As ações de Petrobras, vamos falar de Gerdau também, GGBR 4 e GGBR 3 aí para você que é investidor. As companhias têm bons indicadores, têm bons números de retorno e nós vamos falar dos dividendos extras que as empresas podem pagar agora no segundo semestre de 2024. Começando a falar pela Petrobras, a Petrobras que é uma grande pagadora de provento, a gente observa que os últimos pagamentos em 2024, pagamentos fevereiro e março, pagamentos maio, junho, já está provisionado aqui, ó, agosto e também setembro. Esses dividendos extras, eu, Thiago, vejo a companhia aqui pagando, conforme aí nós acompanhamos recentemente, a questão da estrutura da companhia, o caixa dela, novembro ou dezembro aqui vai ser o mês de anúncio aí desses dividendos extras que a companhia pode disponibilizar para nós que somos investidores. Com base nisso, nós vamos entender agora a parte de indicadores importantes. Nós vemos aqui que a dívida líquida e o EBITDA ajustado, você observa aqui que a Petrobras tem um controle, um zelo importante aí nos últimos trimestres. A gente observa aqui, ó, desde o segundo TRI de 2023, ó, 0,7, de 2023, ó, o terceiro TRI, ao primeiro TRI agora de 2024, ela mantém a casa de 0,8 aqui, a dívida líquida versus EBITDA. Por que isso é importante? Você, eu, Thiago, como investidor, entender a questão da dívida líquida versus EBITDA. Quanto menor ali o grau de endividamento, abaixo de 1, próximo de 0, mais disponibilidade de caixa a companhia tem, mais fluxo de caixa livre e ela consegue fazer os seus investimentos, as suas alocações e também garantir bons pagamentos de dividendos para nós que somos investidores. Então você vê que o controle aqui do endividamento de Petrobras é muito interessante aí nos últimos trimestres. Falando agora da parte dos dividendos, a gente vai analisar apenas os dividendos da reserva aí de remuneração de capital da companhia. Em 2024, agora no mês de abril, a companhia realizou ali as suas questões de assembleia e nós tivemos aqui uma decisão importante do Conselho de Administração, onde teve aqui, ó, a reserva dela na faixa de 44 bilhões de reais. Essa reserva aqui, onde ela pode ali distribuir mais proventos ao final agora de 2024. Ela já distribuiu 50% desses 44 bilhões aqui ajustados, ainda resta 50%. Para a gente entender um pouco mais, tivemos a Assembleia Geral da Companhia e nela foi destinado aqui o pagamento aqui, ó, aprovar a distribuição de 50% aqui, ó, do lucro líquido remanescente, que era aquela reserva que a gente acompanhou dos 44 bilhões, e fazer o pagamento de dividendos ordinários ou extraordinários. Então, tivemos a aprovação, a companhia pagou já para você que é investidor em duas parcelas, aqui ó, tivemos pagamentos de 80 centavos, ó, em duas parcelas, 87 centavos, em duas parcelas de dividendos extraordinários. E faltou ainda os outros 50% dessa reserva aí de capital da companhia. E aqui deixa o texto bem claro para você entender, avaliar aqui, ó, ao longo do exercício de 2024, a distribuição a títulos de dividendos intermediários, mais 50% aqui, ó, remanescente da reserva de capital. Então ela distribuiu já 50%, e aí ao longo do exercício de 2024, ó, até 31 de dezembro de 2024, a companhia está avaliando aí essa distribuição de mais 50%, ou seja, do que faltou, do que restou da sua reserva de capital. Nós temos alguns fatores importantes, a questão das contas públicas do governo federal e da União, onde ele necessita de mais recursos, e Petrobras
com certeza aí é uma das grandes contribuidoras para as contas do governo. Então essa projeção que a gente vai fazer agora é com base aí nos dividendos extraordinários. Então, vou pegar uma calculadora aqui para a gente entender um pouco mais e fazer o cálculo desses dividendos extraordinários que a companhia pode distribuir para você, para mim, para nós que somos investidores. Vamos pegar então aqui a reserva, vamos colocar aqui, já foi distribuído 22 bilhões, a gente vai colocar mais 22 bilhões, que é atualizado aí o valor que ela tem na reserva. Essa reserva é importante, gera ali para você que é investidor, para nós que somos investidores, uma garantia a mais de pagamento aí de proventos. Então, 22 bilhões aí. Para isso, a gente vai ter que entender aqui como é que está a situação do número de papéis da Petrobras. A gente observa aqui que entre ações ON e ações PN, ela tem um pouco mais aqui de 13 bilhões de ações. Então, a gente vai pegar aqui os 22 bilhões e vamos dividir pela base acionária hoje de Petrobras. Lembrando que é uma projeção de dividendos, mas inclusive o mercado está bem otimista em relação a essas distribuições que a companhia pode realizar. Vai dar R$ 1,68 bruto, considerando ali os 22 bilhões ali já atualizado em relação à reserva de capital da companhia. Então, esses dividendos, eu, Thiago, espero que ela faça pagamentos na região aqui, ó, novembro a dezembro, devemos ter esse anúncio aí do restante da reserva de capital, R$ 1,68 aí conforme a nossa projeção. Saindo de Petrobras, a gente vai falar agora de Gerdau, ó. Gerdau também tem um bom endividamento, a gente pega aqui, ó, dívida líquida versus EBITDA 0,4, também a empresa tem uma boa disciplina no seu grau de endividamento, o que possibilita ela também fazer investimentos. A gente vai dar uma olhada no CAPEX, que já está projetado, que são os investimentos para 2024, e também falar da projeção aí de dividendos extra que a companhia pode anunciar no segundo semestre. Dívida bruta 11 bi, prazo 7 anos, custo médio aqui com base na curva de juros. Então você vê que a Gerdau tem também um excelente controle aqui, ó, da sua dívida líquida versus EBITDA. Falando de dividendos, a companhia faz distribuição de dividendos trimestral. A gente pega aqui, ó, março, depois ela paga maio, próximo anúncio aqui, ó, vai ser em agosto, e depois ela finaliza também aqui no último trimestre, no quarto tri, novembro ou dezembro. Aqui em agosto devemos ter o anúncio dos dividendos mínimos obrigatórios. Nós não vamos fazer com base nos mínimos, a gente vai fazer com base na avaliação dos dividendos extra que Gerdau pode pagar para nós que somos investidores. Então eu considero também que aqui, ó, novembro e dezembro, devemos ter os anúncios desses dividendos aí complementares ou dividendos extra. Com base nisso, nós precisamos entender a questão aqui dos valores. A Gerdau fez uma venda recentemente, no início agora de 2024, das suas subsidiárias que ela tinha ali. Isso já faz parte da estratégia da companhia. Então teve a venda aqui, ó, dos ativos da companhia. O total aqui foi 325 milhões de dólares que a companhia realizou de venda. A gente pegar aqui uma calculadora agora, vamos calcular o quanto ela pode pagar de dividendos extra. Eu vou considerar aqui $1 na faixa e o câmbio de R$ 5,30, ele está bem maior atualmente, teve mais valorização, mas nós vamos considerar essa média de R$ 5,30. Então, eu vou pegar aqui, ó, 325 milhões de dólares, aqui foi a venda, foi em dólar, e a gente vai fazer com base no câmbio aí médio na casa de 5,30, vai dar um valor em reais, 1,722 bilhões de reais, que seria ali o valor aproximado. Devemos ter alguns ajustes aí conforme as correções, mas vamos colocar aqui com base no valor original da venda, que foi 325 milhões, dá 1,722 bilhões. A gente vai pegar aqui a parte da composição acionária. Nós tivemos recentemente bonificação da Gerdau. Aqui ela está com as ações já ON e também PN, um pouco mais de 2 bilhões de ações aí, número total de papéis. A gente vai pegar lá 1
722, que é o valor da venda das suas subsidiárias, e vamos dividir pela base acionária da companhia. Lembrando que a empresa ela tem aí a sua escolha, mas nós vamos entender a questão do CAPEX, que para 2024 já está projetado, inclusive foi um projeto da companhia de fazer as alocações de forma bem conservadora. Se a gente considerar então aqui, ó, 1 bilhão e 700, que é o valor da venda das suas subsidiárias, a gente dividir pelo número total de papéis vai dar 81 centavos por unidade, tanto de ação ON e também das ações PN. Além disso, nós temos que entender aqui, ó, tivemos aqui o fato relevante no primeiro TRI de 2024, onde a companhia informou aqui a conclusão, né, das vendas aqui nas unidades, tanto da Colômbia e também República Dominicana. Então, a empresa informou aqui, ó, que foi concluída a venda desses 325 milhões de dólares. Outro fato importante, a gente entender aí como ela pode distribuir esses dividendos extras para 2024, é a questão aqui do plano de investimento para 2024. Então, a companhia divulgou aqui, inclusive antes de fazer a venda das suas subsidiárias, o valor de 6 bilhões aí que ela pretende realizar em CAPEX, em investimento nas suas operações, nas alocações que ela entende ser muito mais importantes para garantir o crescimento operacional. Então, esses investimentos para 2024 já estavam projetados dentro ali do orçamento anual da companhia, e o que nos resta saber, então, é essa questão aqui, ó, dos 81 centavos, que eu vejo uma boa probabilidade que a companhia possa distribuir aí em novos proventos extra. Lembrando que nós não fizemos os dividendos mínimos obrigatórios. Aqui está constando apenas os dividendos extras que a companhia pode anunciar, assim também como Petrobras. Então falamos nesse conteúdo de duas boas empresas, duas grandes empresas aí do setor aí que nós analisamos, setor cíclico, uma focada na parte do petróleo, que é Petrobras, e aí fizemos uma projeção importante a respeito da reserva de capital que a companhia pode distribuir já no segundo semestre. Eu vejo aí essa distribuição mais ali no quarto TRI de 2024, R$ 1,68 por unidade de ação é a nossa projeção. E falamos também de Gerdau, empresa focada ali na parte do aço, tem operações interessantes no Brasil, também na América do Norte, nos Estados Unidos, onde ela tem também operações ali muito relevantes, e com ela aí fizemos uma projeção também de dividendos extra, cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais, o que daria, na base atual hoje de ações da companhia, cerca de 81 centavos por unidade de ação, tanto ON e também as ações PN. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!